Vocês já ouviram falar sobre hiperfoco? Eu vou dar 3 sacadas para vocês sobre como aumentar a produtividade. Nos últimos 10 anos eu acompanho alunos de universidade, eu sou professor universitário, tenho doutorado em educação física e fui atleta de alta performance. Eu só cheguei a ser campeão brasileiro porque eu tinha o hiperfoco. E eu quero compartilhar essas dicas com vocês hoje, que é super importante. Muita gente fala o seguinte: eu não tenho foco. Deixa eu explicar uma coisa para você sobre foco. Foco não é o que você tem, o hiperfoco você desenvolve. A capacidade de focar a gente tem. É o quê? Concentrar e olhar para alguma coisa. Quando eu estou focado aqui na frente, eu até consigo perceber algo ao redor, mas eu não consigo ter clareza a menos que eu olhe para o meu lado. Então o hiperfoco é conseguir tirar todo o ambiente externo, tirar toda a interferência externa e canalizar minha atenção num único ponto, numa única tarefa, numa única atividade. Então quais são as 3 sacadas do hiperfoco que eu quero compartilhar com vocês? Primeiro, as questões fisiológicas são importantes. Você tem que eliminar as distrações fisiológicas, ou seja, não tem como você ter hiperfoco se você estiver com fome, com sede, com cansaço, com vontade de dormir. Não existe isso, não tem como. Você tem que estar primeiro bem nutrido, bem alimentado, bem hidratado e descansado fisicamente para que o seu cérebro seja produtivo. Uma outra sacada é a questão psicológica, de pensamentos. Eu não consigo controlar o pensamento que vem na minha cabeça. Eles vão pipocando durante o dia, eles vão aparecendo do nada às vezes, como a gente brinca. Eu não consigo controlar o que vem na minha cabeça, mas eu consigo controlar o que fazer com esse pensamento quando ele aparece. Quando eu estou numa atividade hiperfocada, que eu preciso ter uma atenção muito alta e uma produtividade elevada, eu simplesmente esqueço que existe um ambiente externo e qualquer pensamento, quando ele começa a surgir, eu já elimino ele na hora. Como? Com prática. Você tem que rapidamente tirar esse pensamento. Eu tenho uma conta para pagar amanhã. Amanhã eu pago. Não aconteceu. Esquece, vamos voltar para cá, vamos voltar para cá. E você canaliza a tua atenção, o teu hiperfoco naquela atividade. Ou seja, o hiperfoco não é algo que você tem, é uma habilidade que você desenvolve. A segunda sacada é justamente essa, do pensamento. Eu tenho que limpar o que está no meu pensamento, eu tenho que limpar o que está na minha memória de trabalho, memória de curto prazo, na minha memória corriqueira. E quando eu consigo fazer isso, que é o que? Respiração, de repente te ajuda e você fica com todo o espaço da memória livre para que você faça a atividade com o maior foco possível, o hiperfoco. E a terceira sacada é qual? Talvez essa seja a principal nos dias atuais, que são as distrações externas. Não tem como você ter um hiperfoco num ambiente barulhento. Você tem que ser muito bom para conseguir se concentrar num ambiente cheio de barulho. Durante alguns anos eu desenvolvi esse hiperfoco e hoje eu consigo dar aula até para 100 pessoas numa sala e as pessoas podem conversar o quanto elas quiserem. Eu não perco meu hiperfoco, porque eu aprendi o quê? A tirar aquelas questões externas e focar naquilo que eu preciso fazer. Mas isso é algo que tem que ser desenvolvido com o tempo. Então as distrações externas hoje em dia são as piores distrações quando você quer ter o hiperfoco. E qual é a pior distração que nós temos hoje em dia? É justamente o celular. Se você parar para pensar, você pega o celular a todo momento, você está com ele sempre junto com você. O brasileiro perde em torno de 4 a 5 horas nas redes sociais, fazendo o quê? Nada. Nada que seja produtivo para você. Então se você postou uma foto e você está curioso para saber quem curtiu a tua foto, você vai conseguir focar em outra coisa durante esse 30 minutos, 1 hora que a sua foto foi no ar? Não. Então você precisa o quê? Ter concentração, ter um hiperfoco na tarefa que você está desenvolvendo e para isso você precisa eliminar as distrações que acontecem no dia a dia. O celular é o pior que existe. Alguns estudos em neurociência já mostraram que mesmo o celular perto de você, mesmo ele estando desligado ou estando em modo avião, você ainda perde um pouco da atenção. Então quando eu quero, por exemplo, chegar no hiperfoco, eu preciso ser produtivo em alguma coisa, eu elimino todas as distrações possíveis. Eu garanto que o meu fisiológico está bem alinhado, ou seja, eu como, eu me hidrato, eu estou descansado, eu garanto que o meu psicológico está bem também para eu conseguir ter esse hiperfoco. Como assim? Eu limpo os pensamentos negativos da minha cabeça, eu tiro aquilo que está me atrapalhando, aquilo que pode me incomodar e começo a ter clareza do que eu vou fazer, ou seja, me concentrar na tarefa que eu vou fazer. E o hiperfoco é o quê? Uma continuidade, é algo que eu desenvolvo, é alguma coisa que você faz continuamente, ou seja, hiperfoco é dinâmica, é movimento, é uma ação contínua. E o principal, larga o celular. Não tem como você entrar em hiperfoco com alguma coisa perto de você. Quando eu quero ler o livro, eu vou para algum lugar que não tenha barulho, levo um copo d'água, levo alguma coisa para beliscar, para comer durante o tempo e não levo o celular, para não correr nem o risco de ter a tentação de pegar o celular. A menos que você trabalhe com o celular no sentido de emergência,
aí sim faz sentido. Mas se você não precisa do celular com emergência ou com urgência, fique sem o celular durante um tempo. Não vai perder nada em 15, 20 minutos. Então uma dica para você começar a melhorar o hiperfoco é o seguinte: comece devagar, elimine as distrações fisiológicas, psicológicas e externas. Concentre no que você vai fazer. Durante 10 minutos, 15 minutos, tá ótimo. Se você viu que não está rendendo mais, para um pouco, respira, verifica se não tem nenhuma distração que está te atrapalhando e volta. Insiste um pouco. Lembra, se é uma habilidade que tem que ser desenvolvida, eu preciso ter resiliência. Preciso sair da zona de conforto. Ler um livro, não gosto de ler. Começa a ler 2 páginas. Semana que vem faz 3 páginas por dia. Até que você chega num nível, por exemplo, que hoje eu consigo de pegar um livro e passar a madrugada inteira lendo o livro sem perder o foco. Quando eu vejo já são quase 6 da manhã. Essas são as 3 sacadas que eu queria compartilhar com vocês. Nos próximos vídeos a gente conversa um pouco mais sobre outras habilidades que podem ser desenvolvidas para melhorar o seu foco e a sua produtividade.